Não foi 50. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Nós estamos iniciando hoje o Livro dos Espíritos, né? Na verdade, essa semana o SEAP reiniciou todos os cursos, né? E é importante a gente reforçar nessa retomada de ano que temos não só o Livro dos Espíritos, mas Livro dos Médios, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e outros estudos ao longo de todos os dias da semana. Então, é importante para a gente o planejamento, não só para vir para o curso que a gente está sempre orientando, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, mas para todos aqueles que possa ser agradável ao nosso estudo e ao nosso objetivo também. Tá? E não precisamos fazer um de cada vez. É importante falar também que a gente pode fazer todos aqueles que tivermos condição dentro do nosso horário disponível. Tá? A quem pretende fazer algum trabalho na casa, né, é sempre indicado pela coordenação da casa, né, mediúnica, que estude Livro dos Espíritos, Livro dos Médios e Evangelho. O ideal é fazer os três, né, que é quem dá a base e nos auxilia aí no entendimento da vida, no entendimento de tudo que temos passado e como que a gente vai seguir com nosso processo evolutivo, tá bom? Hoje nós vamos fazer a primeira aula do ano do Livro dos Espíritos, iniciando o livro, né? Nós finalizamos exatamente na última aula o Livro dos Espíritos, ano passado. Nem sempre a gente consegue fazer dentro de um ano o livro todo, até porque a proposta da casa, a proposta do Newton, é fazer ele lentamente, a gente lê junto, fazer algum comentário, quem quiser ler antecipadamente, trazer observação, ou seja, a gente percorrer todo o Livro dos Espíritos de forma bem lenta, trazer dúvidas na próxima aula, enfim, não temos pressa para estudar o Livro dos Espíritos, até porque, pelas minhas contas, nós vamos estudar ele por muito tempo. Então, agora a gente vai ler o Evangelho e fazer a prece. Boa noite a todos. Eu vou começar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo antes de fazer a prece. No capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, a parábola do banquete de núpcias. Primeiro, Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo e outro para o seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. O rei, sabendo disso, encheu-lhe de cólera e, enviando seus soldados, exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Senhor Jesus, amado Mestre, obrigado, Senhor, de estarmos começando o ano aproveitando essas belas palavras do Evangelho. Peço permissão ao nosso querido altivo, peço permissão ao Allan Kardec, que ele fique com a gente neste momento, nesse estudo, abrindo os nossos corações, que essas palavras acabam fazendo parte da nossa vida no dia a dia. Peço permissão também a todos os benfeitores que estejam conosco, nos orientando, nos intuindo, e agradecendo a oportunidade de estarmos aqui ouvindo a palavra de amor. Assim seja. Graças a Deus. Bem, dando continuidade, né,
como a gente falou logo um pouquinho antes da Raquel, nessa primeira aula, é importante reiterar, eu falei um pouquinho antes, vou repetir, reiterar a importância do estudo do Livro dos Espíritos, que é base para qualquer atividade na nossa casa. Falei também que a gente terminou no ano passado, né, o livro inteiro, então a gente vai estar iniciando bem do começo. Não temos nível de aula, a nossa aula é para todos, então a gente vai conjuntamente ler, tentar entender, retornar com perguntas, não importa. E não temos pressa. É uma característica desse estudo, a gente fazer uma leitura lenta e desde o início juntos. Eu vou iniciar só nessa introdução e depois a Raquel vai auxiliar também. Tá? Então, a primeira coisa, né, quando a gente fala do Livro dos Espíritos, né, a gente tem nessa edição, que é uma edição mais recente, né, e que, trazida por Kardec, a gente vai conhecer um pouquinho do nosso codificador. É óbvio que logo no começo da introdução a gente vai poder falar um pouquinho, inclusive, de termos que Kardec achou mais apropriado utilizar para adequar a doutrina espírita, né? Só antecipando um pouco, né, para não se confundir doutrina espírita com o espiritualismo, que é um termo muito generalizado. Então, nosso codificador, ele teve desde o início, e segundo a orientação, obviamente, dos espíritos que estavam com ele na missão, muito cuidado, né? E vamos falar em várias etapas do livro desse cuidado que Kardec teve desde o princípio da codificação, né? Então vamos iniciar aqui. Allan Kardec, né, que tinha como pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, foi o codificador da doutrina espírita. Nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804, filho de Jean-Baptiste Antony Rivaio, né, e Jeanne Duanel. Fez seus primeiros estudos em Lyon e mais tarde foi para Yverdon, ou Yverdun, na Suíça, onde completou com o célebre mestre Jean-Henrique Pestalozzi. Pestalozzi a gente sabe, né, que foi o grande mestre de Kardec, né? Foi quem ele, desde muito cedo, seguiu nos estudos, na orientação, e bem em pouco tempo ele já estava junto com Pestalozzi, auxiliando, né, e compartilhando o seu entendimento, seu aprendizado. Ele foi bacharel em letras e ciência, falava além do francês, alemão, inglês, italiano e espanhol, possuindo ainda bom conhecimento do holandês. No dia 6 de fevereiro de 1832, casou-se com a professora Amélie Gabrielle Boudet. Fundou em Paris, na rua Sèvres 35, uma escola idêntica à de Pestalozzi. Fez diversas traduções de obras inglesas e alemães, escreveu gramática, manuais de aritmética, livros de estudos pedagógicos para o ensino superior. Organizou em sua própria casa cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia comparada, que funcionaram nos anos de 1835 a 1840. Em 1854, ouviu falar dos fenômenos que mais tarde classificaria de mediúnicos, ou espíritas, e após estudá-lo profundamente e comprovar a sua natureza, publicou o Livro dos Espíritos em 1857. Né? Terminei, eu vou falar, pode falar. Tá? Isso. Então, foi em 1857, né? Resultado da codificação que fez do ensino dos espíritos.
obtidos com o concurso de muitos médicos treinados e residentes em diversas partes do mundo. Ao publicar esse livro, adotou o pseudônimo Allan Kardec, seu verdadeiro nome em existências anteriores entre os dúvidas, segundo a comunicação do Espírito da Verdade no dia 25 de março de 1855. O importante é a gente observar, dentro da característica de Kardec, características pessoais, o quanto ele estava preparado para o desafio da doutrina espírita, de codificar a doutrina espírita. Quando a gente percebe, Allan Kardec era considerado um homem de ciência. Ele não era um religioso, né? Então, um homem com a formação que ele tinha, com conhecimento científico, considerado na Europa, né, e na França, sobretudo devido ao seu lado científico, e teve o papel de codificar a doutrina dos espíritos. Então, por isso que desde o início se deu uma responsabilidade a um espírito que estava devidamente preparado. E dentro do Livro dos Espíritos, a gente vai, desde o início, e a gente vai fazer um resumo, não só esse resumo daqui como da introdução, mas ele vai descer a cada detalhe e a gente vai verificar o quanto ele estava preparado. Por quê? Por conhecimento científico e, obviamente, a gente vai perceber depois pelo conhecimento e pela grandeza espiritual de Kardec também. Ele, depois do Livro dos Espíritos, em 1861, ele trouxe o Livro dos Médiuns, depois o o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Logo depois o Céu e o Inferno, em 65, e a Gênese, em 1868, onde ele fez o fechamento do Pentateuco kardeciano. Teve a Revista Espírita também, mas o Pentateuco está baseado nesses 5 livros. Tá? E ele veio a falecer devido a um aneurisma quando se encontrava em plena atividade na Sociedade Espírita de Paris, em 31 de março de 1869. Então, olha que interessante, ele começar a ouvir falar de algo que depois ele ia falar que era espírita, né, que era mediúnico, foi 1854 a 1869. Olha o tempo, um tempo mínimo, que prova o quão preparado ele já estava para ser objetivo, para ser pragmático e muito sério em relação ao Livro do Espírito. O Livro do Espírito traz um contexto de seriedade. E nós, como espírita, ou quem esteja querendo iniciar a doutrina espírita e estudar a doutrina espírita, é importante se ater desde o início da seriedade do estudo, da seriedade de Kardec, do quão, desde o primeiro momento, ele vai se preocupado em explicar por que do termo espírita e não abraçar um termo generalista como o espiritualismo, para não ter confusão, para saber a proposta clara da doutrina espírita. Então, eu acho que dentro do nosso estudo ao longo desse ano, isso é muito relevante. É a gente não correr, é a gente não precisar se achar um professor, né, de saber coisas profundas e não se ater ao detalhe que Kardec trouxe desde o início da proposta dele, que é a seriedade, que é o estudo contínuo, que é comprovar aquilo que ele fala, que a gente vai poder ver na introdução também, que o item 3 da introdução é só para isso, é só para trazer para pessoas que tinham dúvida, mas porém tinham interesse e bom coração, os motivos pelo qual ele estava codificando a doutrina dos espíritos. Vai falar. Então, boa noite quem nos ouve. A gente está junto aqui no estudo. O Maicon está apresentando então o Livro dos Espíritos. Ele falou de Kardec. Vamos só rememorar algumas coisas que ele leu ali e raciocinar um pouco. Então ele nasceu em 3 de outubro de 1804.
E ele só foi conhecer a doutrina espírita quando ele tinha 50 anos. 50 anos de idade, que foi em 1854. E como o Maicon colocou ali, ele foi enxuto. Em 14 anos ele trouxe a doutrina espírita, ele veio para isso. O nome Allan Kardec, que é o pseudônimo, ele era conhecidíssimo na França. Publicou diversos livros. Ele era poliglota, além do francês, a sua língua natural. Ele falava o inglês, o alemão. Ele traduzia livros do inglês para o francês, do alemão para o francês. Italiano, falava espanhol. Italiano e um pouco de holandês. Então ele era conhecidíssimo. Numa mensagem mais tarde do Espírito de Verdade, disse que ele foi um druida. O druida era um sacerdote celta. O povo celta habitou ali a Europa, parte da Europa, principalmente a França, Países Baixos, as Galhas, Escócia, Holanda, Irlanda. Então aquela região todinha ali foi habitada pelos celtas. E depois esse povo foi dominado pelos romanos. E Kardec, naquela época, numa de suas encarnações, ele era um sacerdote. Era um druida. Druida era o nome dos sacerdotes. Então ele adotou esse pseudônimo para não misturar o homem, o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, conhecido na sociedade, professor, e olha as matérias que ele estudava na escola que ele fundou. E ele fez uma escola semelhante à de Yverdon, onde Pestalozzi lecionava. Ele foi aluno de Pestalozzi. E quando Pestalozzi precisava se ausentar, era Kardec que substituía Pestalozzi nas tarefas da instituição. E ele, lá na rua Sèvres, número 35, né? 35? Qual é o número 35. que está aí? 35? Ele abriu uma escola semelhante à de Pestalozzi. Então ele dava aula de astronomia, de química, de física, matemática, de línguas. Olha, quantas coisas você até hoje, de manhã, falou, né? Línguas para química, para física, para matemática, para aritmética, está aí na aritmética. Então, era um homem que, além de pedagogo, discípulo de Pestalozzi, o grande Pestalozzi, que é estudado até hoje no mundo, com exceção aqui do nosso Brasil, que é um outro que está aí, que é o pedagogo, é um outro, né? O Paulo Freire, né? Que é só no Brasil que tem esse senhor. E Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Então a gente vê o homem completo. Aos 54 anos, quando ele verifica a questão das mesas girantes, aos 50 anos de idade, isso em 1854, que ele começa a analisar os fenômenos espíritas. O que todo mundo brincava, o que se brinca até hoje, com um copo na escola, não brinca com copo? Com um compasso? Com a tesoura? Fazendo perguntas banais? Era isso que acontecia. Faziam perguntas banais. Disso surgiu uma ciência, uma filosofia, uma religião, que é a doutrina espírita. Então ele observou, olha, hoje ainda se brinca fazendo perguntas infantis para o espírito, e a pessoa ainda diz assim, eu estou fazendo pergunta para o copo, como o copo respondesse. Então muita gente hoje, os jovens na escola, eu estou perguntando aqui, que tem 2 jovens aqui, que já viram isso, né? Todos eles já viram. Sim. Que por trás daquele movimento do copo, da tesoura, do compasso, de vez em quando eu escuto uma coisa nova aí, eles inventam. Tem um espírito que está pegando o fluido de alguém e movimentando o objeto. Olha a perspicácia de Kardec. Como que uma mesa, ou como que um copo, naquela época uma mesa, pode dar uma resposta? Mesa não tem cérebro. Ele começou a analisar. Daí surgiu toda a doutrina. Aí qual é a pergunta que vocês fazem lá na escola? A garotada faz. Meu namorado gosta de mim? Não é isso? Olha a pergunta que Kardec fez. Quem é Deus? Quem é Deus? A diferença de pergunta. Quem é Deus? A primeira pergunta do livro dos Espíritos.
Ele não perguntou nem quem é. Que é. Uma pergunta inteligente recebe uma resposta inteligente. Pergunta inteligente, resposta inteligente. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que beleza. E daí prossegue em 1019 perguntas que contém o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, sei que você está doido para entrar na introdução que você estudou, eu vou pegar essa parte que está mais difícil para você. O Livro dos Espíritos se divide em 4 partes. Aqui. E quando o Maico falou ali do Pentateuco, são esses 5 livros, sendo o Livro dos Espíritos a coluna mestra da doutrina espírita, e dessas partes, como da primeira parte saiu o livro A Gênese, que foi lançado em 1868, da segunda parte, a Gênese é a origem de tudo, e nós começamos a estudar a Gênese hoje aqui na live também, pela manhã. Sim. E depois, a segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espiritual ou do mundo espírita, surgiu o Livro dos Médiuns, que foi lançado em 1858. O Livro dos Médiuns é a continuidade do Livro dos Espíritos. Se vocês abrirem o Livro dos Médiuns em casa, vocês verão a continuidade do Livro dos Espíritos. Então ele corresponde à segunda parte do Livro dos Espíritos. A terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, Evangelhos. né? São aquelas leis que estão ali, são 11, né? Dali surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo. E os Espíritos falam numa questão que a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante de todas, né? Sim. E da quarta parte do Livro dos Espíritos, que tem como título Das Penas e Consolações, surgiu o livro Céu e Inferno, o que nós chamamos de Pentateuco. Essa é a base da doutrina espírita. O espírita, ele estuda a doutrina espírita. Então, o que tem um terreiro de candomblé, ele é candomblecista, ele não é espírita. Sim. O que tem lá o terreiro de Umbanda, ele é umbandista, ele não é espírita. Ele pode estudar, se estudar, o espírita estuda o Livro dos Espíritas. Assim como nós somos cristãos, mas é diferente da Igreja Católica. Também são cristãos, vemos diferente. Então o espírita estuda, tem um conhecimento da ação dos espíritos sobre os homens, a sua relação com os homens, e é diferente dessas outras religiões, como ele está dizendo aí algumas vezes, que são espiritualistas. Então os espiritualistas são todos aqueles que acreditam que tem algo a mais do que o corpo físico. Nós espíritas também somos espiritualistas. O católico é espiritualista. Aí ele vai ver ali a diferença do espírita para o católico e para as outras religiões. Então essa é a base do Livro dos Espíritos. A gente apresentou aqui o livro que iremos estudar em nossa casa. Então o espírita estuda essa obra. Então, só complementando essa primeira parte que o Newton fez, antes de entrar na introdução, que resume um pouco o que ele falou, os princípios da doutrina espírita, fala sobre imortalidade da alma, natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Isso é normalmente o que a gente vê, todo mundo que tiver com o Livro dos Espíritos hoje em casa ou aqui. Trata o Livro dos Espíritos. É o que trata. Se a gente tivesse que resumir, para que serve o Livro dos Espíritos? Esse é o resumo, ó. Imortalidade da alma, natureza dos espíritos, relação com os homens, as leis morais, a vida presente, futura e o futuro da humanidade. Baseado, pode falar. Só ratificar uma data que nós estudiosos da doutrina espírita temos que saber, obrigação nossa saber. Lançamento do Livro dos Espíritos. Então o Kardec começou em 1854 a analisar o fenômeno das mesas girantes, e o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. 57, isso. Tá? 18 de abril de 1857. Guardem, o dia do índio. Dia do índio é 18 de abril. 18 de abril, dia do livro também, é 18, né? 18 de abril. Dia do livro? Ou é 19 de abril? 18 de abril.
Então, 18 de abril é o lançamento do Livro dos Espíritos, de 1857. E os demais, a gente falou as datas aqui, né? 58, o Livro dos Médiuns, 1864, o Evangelho, 65, o Céu e o Inferno, e 1869, a Gênese. Nós, espíritas, precisamos saber dessas coisas, dessas datas. A data em que nasceu Kardec, isso a gente tem que guardar. Agora eu vou fazer uma pergunta de prova. Nós sabemos que Leon Denis é considerado o apóstolo do Espiritismo, porque ele deu continuidade à doutrina espírita. Foi Leon Denis que deu continuidade. Graças a ele, a gente está aqui estudando hoje. E aqui no Brasil, o Dr. Bezerra trabalhou muito também. Mas vamos lá, uma pergunta de prova que a gente também precisa saber. Leon Denis é pouco estudado. Quando nasceu Leon Denis? 1º de janeiro de 1846. Então, quando Leon Denis nasceu, quanto que é 46 menos 4? 42? Kardec já tinha 42 anos. Kardec não nasceu em 1804? Leon Denis em 1846. Kardec já era maduro. Sim. E Leon Denis, aos 18 anos, ele conhece a doutrina espírita. Esse é o parênteses que a gente está abrindo, porque nós aprendemos a amar Leon Denis, o continuador, até porque a nossa escola foi o Centro Espírita Leon Denis, onde nosso irmão Altivo esteve à frente aí por mais de 50 anos na direção daquela casa, e aprendemos muito naquela casa. Perfeito. E é interessante voltar, né, quando você falou de data e de tempo de Kardec, né, e a gente trazer, é óbvio que aqui, e a todos que estão entrando no estudo da doutrina espírita, a gente não vai se impor objetivos iguais de Kardec, não é o nosso papel, mas é importante a gente realmente se questionar, cada um. Quanto tempo eu Michael, estou estudando o Livro dos Espíritos? Quanto tempo eu estou na doutrina espírita? O quanto eu tenho acelerado esse aprendizado? Porque quando a gente pega Kardec, ele tinha a proposta dele, óbvio, né, e a grandiosidade desse espírito, mas ele de 3 anos ele já saiu de iniciar, né, o contato, né, com os fatos espirituais, e em 3 anos depois ele estava com o Livro dos Espíritos pronto. Pois é, mas nos questionamentos que Kardec faz aos espíritos e nas suas observações, a gente vê que Kardec está no mesmo nível deles. Né? Ele é um missionário. Sim. Ele veio com essa missão e cumpriu a missão. Ele cumpriu. Então ele já está tratando ali os espíritos, não vou dizer de igual para igual, mas no conhecimento, né, nas suas perguntas, nas suas colocações, a gente vê a elevação desse espírito, que a gente precisa conhecer quem foi esse espírito com mais profundidade. E com tudo isso que você falou e que a gente leu, o que a gente tem que entender que quando a gente fala de Kardec, isso é muito importante para quem está estudando. Em algum momento, em algum local que você ouça, fala assim, não, mas Kardec nesse ponto está ultrapassado. Isso é importante a gente já no primeiro dia, já acabar com qualquer possibilidade, porque ele estava muito à frente do seu tempo. Quando ele fala aqui, né, e é importante a gente lembrar que no começo aqui dos princípios, ele botou vida futura e futuro da humanidade. O Newton falou, só um espírito que estava na envergadura que Kardec tinha, não só com os espíritos que estavam dentro dessa proposta, mas com Jesus. Kardec estava ligado diretamente a Jesus, né? A doutrina espírita estava dentro do projeto de Deus com Jesus. Então, isso tem que ficar muito claro, porque quando a gente estiver estudando e reiterando o nosso estudo, a gente não está falando do que a gente acha. Eu não acho nada. O Newton não vai falar o que ele acha, ou ninguém que sentar aqui para fazer, a gente vai falar exatamente o que Kardec trouxe. Talvez tentar trazer um pouco para o entendimento do dia a dia nosso, mas se sair de Kardec, pode vir falar com a gente. Se der a interpretação que está saindo de Kardec, ou de Jesus, eu acho que é o primeiro ponto, né, Newton?
E é relevante para o nosso estudo isso, né? E quem de nós pode dizer que conhece tudo do Livro dos Espíritos? Eu não conheço. Então nós temos muito que aprender para dizer que o Livro dos Espíritos está ultrapassado. Isso aí são alguns pseudos sábios, orgulhosos, que fazem essas colocações. Dizer que o Espiritismo precisa ser atualizado. Não, ele precisa ser estudado, entendido e aplicado em nossas vidas. Isso. Era um homem diferenciado para a época, né? Poxa, um poliglota, ensinava várias disciplinas, enfim, ficava no lugar de Pestalozzi, que até hoje tem nome dentro da educação, né? Então, assim, não era qualquer um que estava fazendo a codificação, era uma pessoa realmente elevada. E após esse início, a gente passa por sumário, e o que é importante, a gente vai ter 17 itens, como se fossem pequenos capítulos de introdução. Então, a gente vai fazer isso lentamente, né, e vai voltar em vários assuntos, né. Antes da introdução, né, a gente vai ter advertência sobre essa nova edição, que é importante a gente fazer a leitura também, né. Nós estamos na 12ª edição, né, então é importante a gente entender, né, pelo menos passar aqui. O Newton falou das 4 partes, né, então só para desenhar um pouco que algumas coisas que a gente vai tratar em alguma das partes, né, na primeira parte, que chamada causas primárias, que, como o Newton falou, ele já depois ele ampliou o estudo no livro A Gênese, né, ele vai falar de Deus, do infinito, prova da existência de Deus, atributos da divindade, né, vai falar também da formação de mundos, formação dos seres vivos, seres orgânicos e inorgânicos. Na segunda parte, que é o mundo espírita e dos espíritos, né, ele vai falar da origem e natureza dos espíritos, né, que depois também a gente teve o livro dos médiuns, que foi muito aprofundado nesse tema, né, e ele traz essa introdução aqui praticamente do livro dos médiuns. O mundo normal, forma dos espíritos, perispírito, que é uma coisa que a gente ouve muito nas palestras, ouve muito nos estudos, que a gente vai poder fazer a introdução também. A escala espírita, que eu acho que a gente deve estar bastante curioso, para quem está introduzindo no estudo, fala, que escala que eu estou, né? A gente vai entender o passo a passo da escala espírita. Então, eu acho que a gente vai poder falar da pluralidade das existências, reencarnação, justiça da reencarnação, e tirar muitas das nossas dúvidas e aliviar muitas das nossas dores com o estudo também, tá? Na terceira parte a gente vai falar do Evangelho. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que representa essa terceira parte aqui das leis morais. As leis morais a gente vai trazer o que a gente tem no dia a dia, né? Hoje, quando a gente sai da casa espírita, a gente se confronta lá fora, o maior impacto nosso é com o cumprimento e execução das leis morais. É o maior desafio hoje que o espírita tem e qualquer ser humano tem hoje. Então vai falar da lei natural, conhecimento da lei natural, lei de adoração, lei do trabalho. Estamos num mundo de provas e expiações, onde o trabalho tem um fator preponderante no sucesso da encarnação de qualquer espírito. Então vamos falar da lei de trabalho, lei de conservação, né? Lei de destruição de sociedade, qual é o nosso papel dentro da sociedade como espírita. E na quarta parte, que são esperanças e consolações, né? Vamos falar de penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros, né? Que faz uma introdução aí do céu e inferno. Então eu acho que dessa forma a gente inicia o primeiro dia com conhecimento, mas ainda assim, se alguém fizer a leitura, rever esse início e quiser perguntar alguma coisa semana que vem, quiser aprofundar, a gente conversa, não? E vamos fazer a leitura. Você faz a leitura, Raquel? Da advertência sobre essa nova edição, por favor?
Deixa eu falar só uma situação. Fica à vontade. Eu acho que para mim, as leis morais são as melhores que tocam muito na minha prática no dia a dia, né? Eu acho que assim você acaba refletindo, né, estudando como você pode colocar isso em prática mesmo, né? Também acho. Trazer isso para nossa realidade, não fica só na teoria. Para mim também. Bom, advertência sobre esta nova edição. Na primeira edição desta obra, anunciamos uma parte suplementar. Esta deveria comportar-se de todas as perguntas que não puderam encontrar um espaço naquela edição ou que as circunstâncias ulteriores e novos estudos fizeram surgir. Porém, como elas são todas relativas a algumas das partes já tratadas e das quais são o desenvolvimento, sua aplicação isolada não apresentaria sequência alguma. Preferimos aguardar a reimpressão do livro para fundir o conjunto ao todo. E aproveitamos para dar à distribuição dos assuntos uma ordem muito mais metódica, ao mesmo tempo que nos desembaraçamos de tudo o que apresentava repetição. Esta reimpressão pode, portanto, ser considerada como uma obra nova, embora os princípios não tenham sofrido mudança alguma, salvo um pequeno número de exceções que são muito mais complementos e esclarecimentos do que verdadeiras modificações. Essa concordância nos princípios emitidos, apesar da diversidade das fontes às quais recorremos, é um fato importante para o estabelecimento da ciência espírita. Nossa correspondência registra, ao contrário, que comunicações em todos os pontos idênticas, se não pela forma, pelo menos pelo fundo, foram obtidas em diferentes localidades. E isso antes mesmo da publicação de nosso livro, que veio confirmá-las e lhes dar um corpo regular. A história, por sua vez, prova que a maioria desses princípios foi professada pelos mais eminentes homens dos tempos antigos e modernos, e vem trazer-lhes sua sanção. Quer fazer comentário? Pode falar. Não, pode continuar. Deixa eu fazer uma colocação. A primeira edição foi lançada com 540 perguntas apenas. Por isso ele continuou com as perguntas dos espíritos, e na segunda edição, nessa edição que está aí, a segunda edição, ele foi complementado com mais perguntas, chegando a 1019 perguntas, mais as subperguntas que tem no Livro dos Espíritos. Tá? Então começou ali com as duas irmãs, né, da família Buda, e depois vem a irmã Sidufo, tem também aquela menina que era o médium sonambúlico, e basicamente esses médiuns, agora vocês vejam, uma menina de 13 anos, outra de 15, ela completou 14, outra de 15, deram essas respostas. Agora você analisa, imagine um médium com 15 anos respondendo: Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Não era da cabeça dela. Não era. Não tinha como ser. Mas isso aí tudo é comprovado, não sendo da cabeça do médium, com as experiências feitas através da mediunidade. O ensino continua, né? O ensino relativo às manifestações propriamente ditas e aos médios forma, de algum modo, uma parte distinta da filosofia e que pode ser objeto de um estudo especial, tendo essa parte recebido desenvolvimento muito consideráveis. Em consequência da experiência adquirida, acreditamos ter que fazer um volume distinto, contendo as respostas dadas sobre todas as questões relativas às manifestações e aos médiuns, assim como numerosas observações sobre o espiritismo prático. Essa obra formará a continuidade ou complemento de O Livro dos Espíritos. Que é o Livro dos Médiuns. Perfeito, obrigado, Raquel. Outro ponto que ele vai falar lá no Evangelho é a universalidade da doutrina espírita. Ele falou naquele primeiro parágrafo ali, diversos médiuns, diversos lugares diferentes.
Então ele analisava as mensagens, em cima dessas mensagens ele fazia perguntas. Então a doutrina espírita, ela é baseada nas comunicações que vêm de diversos médios, de diversas localidades diferentes. Não apenas na França, mas de todos os países ali da Europa e de outros países, inclusive aqui da América do Sul. A manifestação naquele momento estava sendo em vários locais do mundo, né? Vários lugares. A manifestação foi na Europa inteira. Começou, na verdade, nos Estados Unidos. Sim. Em Hydesville, em 1848. Quase irmãs. As portas Fox. do mundo espiritual foram abertas em 1848, lá com as irmãs Fox, nos Estados Unidos, Sim. com os raps, né, com as pancadas. E através das pancadas, olha o fenômeno físico ali, estabeleceu-se a comunicação. Dali foi para toda a Europa e para o mundo inteiro. E você falou uma coisa importante, fenômeno inteligente, né? Fenômeno Físico inteligente. / inteligente. Fala. São dois tipos de manifestações. As manifestações de efeito inteligente e manifestação física. E ela pode ser também física e inteligente. Pode ser as duas juntas. Mais um detalhe, na época, no século XIX, a França era o país do mundo. Paris era a capital do mundo. Hoje é os Estados Unidos. A França ditava moda para o mundo inteiro. E então, ali na capital, e no momento também em que a sociedade vivia após a Revolução Francesa, muitas guerras, a igreja desacreditada, surgiram muitos filósofos materialistas, muitos, nessa época. Então, numa época de descrença, em que a igreja se encontrava desacreditada, muitas guerras, surge ali a doutrina espírita. Então, a época foi uma época propícia para isso, uma resposta que o homem queria sobre Deus, porque ninguém acreditava mais nos conceitos que a igreja passava. Ninguém acreditava mais, né? Estava terminando, já tinha recém-terminado, estava terminando a Inquisição e tudo que a igreja fez de errado. Nesse momento surge a doutrina espírita. E surge exatamente como você falou, no lugar certo, né? Porque se aparece em outra região, morria, né? Não ia aparecer, porque era um projeto maior, era um projeto de Jesus. Então, apareceu no ponto certo. Mas por que materialmente era importante? Para dar certo, precisava do apoio material. E não, por coincidência, dentro da ciência. Um homem de ciência. Não dava para ser um homem de coração aberto sem estar dentro da ciência, né? Porque tinha a necessidade de se fazer, né? Ser respeitado, né? E ter todo o impacto que teve naquela época. Pode falar. E Kardec reuniu essas qualidades. Sim. De um homem de ciência e um homem de coração. Sério, de coração respeitado, né? E com coração. E a gente não pode esquecer das mulheres, a importância das mulheres, a importância de Amélie Boudet na vida de Kardec, apoiando ele todo o tempo. Por isso que não tem como acreditar que está desatualizado, porque até hoje fala aos nossos corações. Não tem até como. Hoje. E quem viu o filme, né? Quem viu o filme, claro, o filme é uma retratação menor, mas não foi fácil para Kardec. Não foi facilitado, né? Tentaram diminuir o valor do trabalho, tentaram colocar em dúvida a capacidade dele. As grandes perseguições, a perseguição da igreja, o auto de fé em Barcelona. Sim. Olha quanto Kardec sofreu. A família Boudin mudou-se porque a casa deles foi apedrejada pelo povo ignorante. As meninas eram assediadas na escola pelos coleguinhas e tiveram que correr às pressas dali. Verdade. E ele não recuou. É muito emocionante. E ele não recuou. Quem não viu o filme, né, que está assistindo, né, ou que esteja aqui, veja o filme. Ele é pequeno, são poucas horas, mas é uma ilustração que mostra
um pouco desse esforço, porque a introdução hoje traz um pouco isso, né? Que o Newton trouxe, do esforço, da dedicação, do projeto, para a gente entender, quando a gente estudar cada questão, o tamanho do que a gente está estudando. Né? Perfeito. Beleza? Tem, né? Mas tá bom, né? Como você fala, tá bom, né? Sem pressa. Vamos para a questão 1, que é uma questão muito simples. Não tem como você começar o Livro dos Espíritos sem entender quem é o codificador, quem é Kardec. Não tem, né? Não faz sentido. Foi ótimo. Lê a número 1 para a gente, a introdução, porque ela é bem simples, ela é fácil. Introdução ao estudo da doutrina espírita. 1. Para coisas novas, palavras novas são necessárias. Assim, o requer a clareza da linguagem, para evitar confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos termos. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo possuem uma acepção bem definida. Dar-lhes uma nova para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite possuir em si outra coisa além da matéria é espiritualista. Mas daí não se conclui que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em lugar de palavras espiritual e espiritualismo, empregamos, para designar essa última crença, as de espírita e de espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical, e que por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis. Reservando à palavra espiritualismo sua acepção própria, diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Perfeito. Então, eu acho que isso Kardec, ele não fez à toa. Ele queria diferenciar o que era a proposta da codificação. Quando eu falo espírita, eu não falo só de alguém estudioso que estuda a doutrina do espírito. Não, eu falo de alguém que não é generalista, como o termo próprio, como ele deixou bem claro. O termo espiritualista, ele fala de tudo. Quem é espiritualista hoje? O que é espiritualismo? O que é o espiritualista? É quem acredita em algo mais do que a matéria. Quem acredita em algo mais do que a matéria é espiritualista. Ponto. O Newton, no começo, falou um pouco de algumas de origem africana, que umbandista. Ele é umbandista, ele é espiritualista, umbandista. O espiritualista candomblessista. São outras situações. Pode falar. O católico é espiritualista. O protestante é espiritualista. Nós espíritas somos espiritualistas. Acreditou em algo a mais do que a matéria, é espiritualista. Então, todo mundo que não é materialista é espiritualista. Logo, Kardec ele deixou muito claro que seria muito pouco. Ele bota, com efeito, o espiritualismo é apenas o oposto do materialismo. Quem quer que acredite possui em si uma coisa além da matéria é espiritualista. Não é isso que ele queria. Então ele botou, em lugar da palavra espiritual, espiritualismo, empregamos para designar essa última crença a palavra espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio a relação do mundo espiritual com os espíritos, comunicabilidade dos espíritos, mundo espiritual com o mundo material, mundo material com os espíritos, é isso, eu li errado, e os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas. Os espíritas, eles acreditam na comunicabilidade com os espíritos. Eu não acredito em algo, eu tenho certeza que eu
não só tenho um espírito, como eu posso me comunicar. E isso tem a ver com a codificação de Kardec, porque as perguntas foi exatamente para provar que a comunicação, que o fato da gente acreditar é uma coisa, mas o que eu faço com isso? O que a gente vê hoje em dia, quando a gente fala de contato com o mundo espiritual, saindo da doutrina espírita? Quantas atrocidades, quantas relações a gente vê, inclusive danosa, quantas pessoas a gente recebe aqui na casa, com nível de perturbação imenso, pela uma relação distorcida, ou um conhecimento pequeno, né, com práticas fora daquilo que a doutrina espírita traz, fora da codificação de Kardec, de como ele trouxe, né, como ele nos ensinou a se comunicar e respeitar essa relação que é do mundo espiritual para conosco. Fala. Então é isso. O espírita acredita nos espíritos, na existência dos espíritos e na sua relação com os homens. Isso. O católico acredita nisso? Não. O protestante? Não. O umbandista acredita nos espíritos, mas não estuda essa relação. Então nós espíritas somos espiritualistas, acreditamos na existência dos espíritos e na sua relação com a humanidade terrena. E temos questões básicas quando a gente fala do espírita. O espírita acredita na reencarnação. O católico acredita? Todas as religiões espiritualistas acreditam? Não. Então, essas relações, elas se distinguem. A doutrina espírita não, né? Pluralidade das existências, comunicação com os espíritos, reencarnação, são pontos que nos diferem. Aqui ele estava falando apenas da importância dessa terminologia. Por isso que no início do livro, nos princípios, ele fala da questão da natureza dos espíritos. Sim. Em relação com os homens, né? Sim. Tem algumas doutrinas que ela até acredita algo além da matéria, mas nos proíbe essa comunicação. Não tem essa relação. O budista acredita na reencarnação. Sim. Parte dessa base da crença nos espíritos e a influência, a relação com os homens, com o mundo encarnado, a partir disso aí é que você vai ter a imortalidade da alma, conservando a sua individualidade, que é a principal consequência, a mais importante, porque se depois da morte você não mantém a individualidade, não tem porquê a reencarnação, não tem porquê a comunicação, não tem porquê a pluralidade dos mundos habitados, não tem porquê a bondade de Deus, nem Deus existiria. Porque se você só vai entender justiça divina, se você entender, compreender reencarnação. Mas sem a individualidade da alma após a morte, não tem reencarnação. Então a principal é essa. Principal ideia espírita. Isso que você está falando a gente já pula um pouquinho para o item 2, que é exatamente o termo alma, né? O termo alma, quando a gente fala de espiritualismo e associa o termo alma, vai ter 3 distinções, que é exatamente isso aí. E é legal a gente começar explicando, porque muita gente fora da doutrina espírita confunde. Sim. Né? Bota todo mundo dentro do mesmo saco, né? Todo mundo ali é espírita. Isso, e outra coisa que é importante também, que não é nenhum constrangimento, não tem nenhum problema, mas é natural. Primeiro, eu acho que a gente já venceu isso. Quem no passado não disse que não era espírita? Quem não, né? Hoje a gente evoluiu, hoje a gente fala que, não, eu sou espírita, e a gente fala com certo orgulho. Por quê? Porque a gente sabe a posição que a gente está dentro da sociedade, não de superioridade, não, mas de responsabilidade, de papel, né? E tem uma coisa importante também, que a gente esqueceu. Pode falar. Não existe, o espírita a gente já definiu, Kardec já definiu, aquele que acredita na existência dos espíritos e na sua relação com o mundo espiritual. Acabou. Sim. Então não existe espírita de mesa branca. Eu ia falar. Aí as pessoas, você é espírita de mesa branca? Não existe. O kardecismo. Assim, é feio? Não. Às vezes, para você tentar entender, o leigo pode falar assim, nós espíritas, não, nós podemos com calma, sem se rebelar. Não, Kardec não quis isso.
não queria ligar a ele Porque uma não é a doutrina doutrina de Kardec, é a doutrina dos espíritos. E Isso. você dizer que é espírita kardecista é um pleonasmo. É, Você não precisa dizer. É isso, Eu sou espírita e fim de papo. É uma explicação muito natural. Falou assim, ó, é normal vocês falarem, porque quem codificou com muito orgulho é Kardec. Porque as pessoas ficam perguntando, mas não é, eu estou falando daquele espiritismo de mesa branca. De mesa branca, não é aquilo, não tem mesa branca. Então isso tem que ficar bem claro. E aí você me lembrou uma passagem que é rápida, a gente está com pouco tempo mesmo, talvez não entre em outro tema, né? E meu primo, né, o Marcelo Sena, é lá do Leão Denis, e foi autorizado há muitos anos atrás, mais de 30 anos, o culto lá na casa da minha tia, né? Foi autorizado e eles faziam lá. E iam receber algumas pessoas também autorizadas, que não podiam se deslocar para o Leão Denis. Então era um culto do Evangelho, terça-feira. E aí a primeira coisa que veio à mente dele, que era uma proposta meio dos espíritos, que era não botar mesa branca. Então ele botou, mãe, eu quero uma mesa com bastante fruta, né? Então era uma mesa de frutas, é uma brincadeira, mas ele queria dar essa característica, as pessoas chegarem lá, aqui é um centro de mesa branca. Não é um centro de mesa branca, aqui é um centro de estudo da doutrina espírita, né? Eu acho que... Bom, Você faz oração? faço. Isso. Então, hoje a gente está encerrando, né, o estudo do Livro dos Espíritos, do primeiro do ano. Nós lemos o item 1 da introdução. Semana que vem a gente vai iniciar no item 2 da introdução do Livro dos Espíritos. Vamos à prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais do SEAP, amigos responsáveis pelo estudo do Livro dos Espíritos e por todos os estudos dessa casa, nós sabemos da importância e da diferença que o estudo da doutrina espírita e, sobretudo, do Livro dos Espíritos fez e faz na nossa vida. Que possamos, junto com vocês, sermos envolvidos no sentimento maior de compromisso e de responsabilidade, para que possamos estar por aqui todas as terças-feiras, envolvido nesse sentimento de amor, envolvido pelo altivo, com essa equipe de espíritos trabalhadores do bem, estudiosos, que valorizam a tarefa que Kardec teve lá no início e tem até hoje, junto com Jesus. Então, que possamos hoje, mais uma vez, sair daqui com esse sentimento de gratidão por termos iniciado os nossos estudos esse ano, nas terças-feiras, 20 horas, com Kardec no Livro dos Espíritos e com todos esses nossos amigos que nos envolvem. Que os nossos guias possam estar conectados com essa casa, que possam ser orientados pelo altivo e nos envolver nas decisões do dia a dia e, sobretudo, nos nossos estudos da doutrina espírita. Que seja, então, em teu nome, amado Mestre Jesus, mas que seja, sobretudo, em nome de Deus, que a gente dá por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos no dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.